Há novas regras na indústria farmacêutica. Desde o passado dia 1 de janeiro que a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a APIFarma, publicou um extenso documento sobre a conduta ética e deontológica relativa às práticas promocionais da indústria farmacêutica, sem esquecer as interações com os profissionais de saúde e as associações doentes. No especial Saúde de hoje temos connosco o vice-presidente da APIFarma, João Barroca, e o diretor para os assuntos jurídicos da Associação, que nos vão explicar tudo. Antes, vamos perceber sobre o que versa o documento. Desde o início do ano que a APIFarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, tem em vigor 2 novos códigos de ética. As questões deontológicas são uma preocupação séria para as empresas farmacêuticas portuguesas, que defendem os mais elevados níveis éticos na sua atividade e na relação com os profissionais de saúde e os doentes. Acompanhando as melhores práticas internacionais no setor, a APIFarma atualizou o seu código deontológico que rege as práticas promocionais e a relação com os profissionais de saúde e o código de conduta, que orienta o relacionamento entre as empresas farmacêuticas e as associações de doentes. Em 1983, a APIFarma foi a primeira associação empresarial portuguesa a regulamentar as atividades dos seus associados, ao instituir o Código Deontológico para as práticas promocionais da indústria farmacêutica. As regras consagradas neste documento resultaram da adaptação à realidade nacional de todo o conteúdo do Código da Federação Europeia da Indústria Farmacêutica e aplicaram-se a todas as empresas associadas da APIFarma. O objetivo do Código Deontológico é salvaguardar critérios de independência e transparência no respeito pela saúde e pela vida dos doentes, pela integridade dos profissionais de saúde e pela imagem e competência da indústria farmacêutica. Da nova versão, que entrou em vigor a 1 de janeiro, destaca-se a alteração ao limite máximo de amostras gratuitas dadas aos médicos anualmente, que é agora de 4, podendo ser disponibilizadas apenas nos primeiros 2 anos de comercialização do medicamento. A nova versão do Código Deontológico pretende ainda possibilitar um ambiente em que o público, em geral, possa estar seguro de que as decisões de prescrição dos medicamentos são efetuadas com base no mérito de cada produto e nas necessidades clínicas dos doentes. As associações de doentes são igualmente parceiros essenciais para as empresas farmacêuticas e o relacionamento com estas entidades, enquadrado pelo Código de Conduta da APIFarma, tem a transparência como o princípio-chave. Consciente do papel fundamental que os doentes têm na sociedade atual, a APIFarma estabeleceu em 1999 uma parceria com associações de doentes, cujos objetivos passam por promover um melhor conhecimento sobre a utilização racional do medicamento e facilitar o acesso dos doentes às terapêuticas. Foi o documento sobre as novas regras da indústria farmacêutica relativamente ao Código Deontológico, que estabelece normas muito concretas sobre o posicionamento da APIFarma, dos profissionais de saúde e também das associações de doentes. Sr. João Barroca, em 2006 foi feita a última revisão. 5 anos depois era necessária nova revisão sobre este documento? Porquê? Sim, a parte da deontologia, do relacionamento ético, claro, transparente entre a indústria farmacêutica e os seus parceiros é algo que é sujeito a atualizações sucessivas. Acompanhamos o que se passa a nível da União Europeia, acompanhamos o que se passa a nível da Federação da Indústria Europeia do Medicamento e aqui tomamos também essas medidas. Na verdade, a parte das regras deontológicas são algo que a própria sociedade, vem mudando, vem percebendo como fazer melhor, como ser mais claro, mais transparente. E, a APIFarma mais não faz do que seguir também essas tendências, de acordo, como disse, seguindo também o que se faz a nível europeu. E hoje podemos orgulhar, já no passado orgulhávamos, mas hoje temos, na verdade, uma regra, uns códigos deontológicos que toda a prática de relação com os profissionais de saúde, como disse, com as associações de doentes, ela está bem regulamentada, clara, sabemos o que podemos fazer, é um documento aberto à sociedade, que na verdade, ao fim e ao cabo, é a sociedade que depois nos julga os nossos comportamentos, as nossas práticas, entre indústria e todos os outros, atuantes. Durante muitos anos, alguns leigos menos esclarecidos de coisas que foram acontecendo, muitas vezes entre alguma indústria e alguns médicos vieram ao público e denegriram a imagem de uma indústria de uma forma geral. Pensa que esses tempos são passados ou ainda há vestígios desses acontecimentos? Como lhe dizia, seguramente, hoje há muito mais transparência e abertura e eu diria informação
sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito, como deve ser feito, quais as regras, enfim, acho que hoje estão muito claras para todos, para a indústria, para médicos, para farmacêuticos, para todos os profissionais, enfim, de saúde que atuam ligados a esta área. Então, Pedro Freitas, quais são então as grandes novidades, as grandes mudanças, aliás, que podemos encontrar neste documento? Bom, a primeira novidade que o documento nos traz é relativa à possibilidade das empresas farmacêuticas poderem contar como consultores, peritos ou oradores em congressos, membros das associações de doentes. Esta é a primeira grande novidade e é uma necessidade que a indústria sentiu de, ao colaborar com as associações de doentes, poder, de alguma maneira, contratualizar com elas esta colaboração de forma a ficar transparente. Uma prática internacional, aliás. Porque... É uma prática internacional e é uma necessidade que a indústria farmacêutica sente. Porque toda e qualquer colaboração que possa existir não pode indiciar qualquer interesse por parte da associação de doentes ou por parte das empresas. Aliás, eu gostava até da vossa opinião. Eu peço desculpa por não interromper, mas isto é importante, penso eu. Nós estamos habituados nos congressos internacionais sobre as diferentes patologias que vão acontecendo, em que os doentes tenham cada vez uma posição mais ativa nesse próprio congresso, onde a opinião do doente seja posta ali à vista de todos e seja analisada até pelos próprios parceiros, médicos e outros profissionais de saúde. Uma prática que em Portugal ainda não está muito, começa a haver uns lives, mas não está bem implementada ainda. É um motivo bom para se ir por aqui. Não só é um motivo bom, como é uma forma de se tornar clara toda essa colaboração. Acima de tudo é isso que nós queremos. Uma transparência integral e que as associações de doentes, quando vão ajudar, colaborar com as empresas farmacêuticas, nomeadamente em congressos, no caso que está a dizer como oradores, que haja uma estipulação definida sobre o que é que elas vão fazer, porque é que há essa necessidade e o que é que está contratualizado entre a Associação de Doentes e a empresa farmacêutica. Isso em relação às associações. Em relação aos médicos, que novidades é que há? Em relação aos médicos, não há muitas novidades. O nosso código deontológico, que está em vigor desde 2006, está muito adaptado à realidade atual da relação médico-indústria farmacêutica e, neste momento, a pequena alteração que nós fizemos foi em relação às amostras. Pois, as amostras é interessante, porque não se podem dar muitas amostras, segundo percebi, não é? Pode-se dar menos do que aquelas que... Podem-se dar menos amostras, deontologicamente, dever-se-ão dar menos amostras do que aquelas que constam dos regulamentos nacionais. Portanto, e aquilo que foi definido neste novo código deontológico é que nos 2 primeiros anos de vida de comercialização do medicamento podem ser dadas 4 amostras a cada profissional de saúde. Quer-nos explicar porquê esta decisão? O que é que isto significa lá para casa? Mas porquê só 4 amostras? Então o médico não precisa, se calhar, ter acesso a mais amostras, até para as poder distribuir pelos doentes, que acontecia muitas vezes. Isto não é ético ou é? Deixa-me voltar só atrás para um ponto em relação à relação entre indústria e associações de doentes. É que, na verdade, como dizia a presença em congressos, é, na verdade, algo que começou a ser exigido pelos doentes. É bom marcar isso. Enfim, os medicamentos são, em última instância, para os doentes e as associações de doentes começaram elas próprias a veicular, junto às autoridades regulamentares, às autoridades de saúde, junto à indústria, que querem ter um papel mais ativo, mais dinâmico e podemos perceber, enfim, portanto, havendo cada vez mais esse interesse também das associações de doentes em se aproximar, é necessário regulamentar essa aproximação. É por isso que fizemos esta parte e isso tem todo o interesse. Em relação às amostras, eu diria que é uma questão pontual. Poderíamos discutir, a amostra serve para quê? O propósito da amostra é, na verdade, isso. Dar ao médico o conhecimento que o medicamento, para ele é importante, até mesmo visualizar que seja a embalagem, como é este medicamento, como está a embalagem, como está apresentado e tirando essa fase, enfim, inicial de primeiro contacto, depois poder administrar, enfim, poder passar a um doente, ver se consegue ir fazendo prática clínica. Na verdade, enfim, qual é o número adequado? São 4, não é 0, são 12. Acho que é muito, não é tão importante dizer. Enfim, o papel da amostra é esse, é que o médico contacte com o medicamento, que o médico tenha um início, enfim, de prática clínica, portanto, experiência clínica com o medicamento.
O número diríamos que enfim, não tão importante. Mas se essas são as regras que a nível europeu se consideraram adequadas, nós aqui também as vamos implementar. No fundo são as mesmas internacionalmente. As mesmas para todos os países. Relativamente aos delegados de informação médica, há aqui novidades ou seguimos as mesmas regras antigas? Como é que é a relação entre o médico e o delegado de informação médica? Há novos conceitos? Não há novos conceitos, seguem-se as mesmas regras. E o importante é que as empresas treinem os seus delegados, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista deontológico. Aquilo que se exige é que os delegados de informação médica conheçam as regras deontológicas do setor e que as ponham em prática. Não mais do que isso. Portanto, não é só uma formação científica no produto que vão apresentar aos médicos, é também um cabal conhecimento das regras deontológicas do setor, como é que se devem, em bom rigor, entrar em contacto com os médicos e posicionar-se, e é de facto isso que interessa. Nós não temos mais novidades em relação aos delegados de informação médica, até porque esta é a prática constante que está a ser utilizada não só em Portugal, como nos restantes países da União Europeia, não havendo a necessidade neste momento de proceder a qualquer alteração quanto a este aspecto. Muitas vezes há caixas de algumas empresas da indústria de que de facto o tempo não é muito e que há determinadas imposições do Infarmed que dificulta a ligação entre o delegado e o médico. Isto é verdade, Dr. João Barroca? Como é que a Apifarma vê isso? Nós gostávamos que houvesse, enfim, que o encontro e o relacionamento da indústria farmacêutica com o médico fosse o mais digno possível. E ser o mais digno possível é ter tempo para passar uma mensagem de forma adequada. Ter tempo não é fazer uma visita no meio de um corredor. Ter tempo e dar dignidade ao ato de visita médica não é interromper uma consulta de um doente, e os doentes por vezes sentem-se incomodados com isso. Então, é dar também, é fazer com que as instituições, os hospitais, os centros de saúde reconheçam o papel e a importância da indústria farmacêutica, da mensagem que levam, da informação que levam, e dignifiquem, ajudem, enfim, a dignificar também essa parte da relação, dando, portanto, condições adequadas para que haja uma mensagem, um trabalho entre o profissional da indústria e o profissional de saúde. Dr. Pedro Freitas, acha que muitas vezes o delegado de informação médica não é bem visto lá fora, pela população em geral? Acha que há aqui um trabalho que é preciso ser feito sobre a valorização do seu próprio papel? Eu penso que sim. É importante que o delegado se valorize enquanto profissional e é necessário que os médicos valorizem os delegados de informação médica. Aquilo que estava a dizer o Dr. João Barroca é, de facto, o mais importante. A profissão e o ofício do delegado de informação médica tem que ser digno. E só poderá ser digno se for realizado com condições para a transmissão do conhecimento. Claro. Quando se fala no corredor, quando se fala à porta do centro de saúde, os próprios utentes não vão valorizar o trabalho daquele profissional. Claro. Porque ele não interromper, porque lhe vem tirar tempo à consulta, etc. E porque utiliza locais, espaços não adequados para o exercício de uma atividade profissional. Mas aqui de quem é a culpa? Do hospital, do centro de saúde, muitas vezes, que não tem condições, não é? Quer dizer, há aqui uma pescadinha de rabo na boca, não, Dr. João Barroca? Há que valorizar, enfim, seguramente todos podem fazer mais por isso, mas há que valorizar mais uma vez a parte da inter-relação entre indústria farmacêutica e profissionais. Nós achamos que, por exemplo, valorizar os códigos deontológicos, valorizar toda a transparência, enfim, que existe entre a indústria farmacêutica e a parte dos profissionais de saúde. Quanto mais isso seja divulgado, mais talvez também o público em geral perceba a importância dessa mensagem que é levada, dessa interação que existe. E uma coisa importante, nós hoje mesmo temos em toda a indústria farmacêutica, houve também um apetrechamento diferente, o Dr. Pedro Freitas falava na formação que é dada aos delegados, mas não só isso, em constituição na própria indústria farmacêutica de comissões de vigilância sobre a parte de comissões internas, quase auditorias internas sobre a aplicação dos códigos deontológicos. Isso é hoje uma prática nas empresas associadas da Apifarma. E, na verdade, a Apifarma pode-se responsabilizar pelas empresas que são suas associadas. Ora bem, não se pode responsabilizar por empresas não... Eu penso que não será preciso irmos muito mais além. Penso que se fizermos uma análise sobre o género de relação que existia desde 1990, por exemplo, até agora, entre o profissional da indústria farmacêutica e, de facto, o médico, a diferença é abismal ao longo dos tempos. Acho que houve aqui uma evolução no bom sentido, não foi, Dr. Pedro Freitas? O senhor que tem estado por trás de todos estes manuais que vão sendo criados, o que é que sente, de facto? Há uma evolução, há uma exigência cada vez maior por parte da própria indústria
no seu relacionamento. É importante que nós tenhamos consciência que não são normas que nos são impostas, são normas que nós queremos. Pois. Elas nascem no seio das próprias empresas, são as empresas que sentem a necessidade de as criar para regulamentarem a sua atividade e o contacto com os profissionais de saúde. E essa tendência tem sido crescente. As empresas percebem que cada vez mais têm que impor comportamentos muito rigorosos para que sejam bem percebidos junto dos profissionais de saúde. Como é que os parceiros recebem estas vossas alterações ao código deontológico e de ética? Bem, e eu acho que as próprias sociedades médicas estão também a fazer esse caminho de entender o que é que a indústria farmacêutica está a querer com isso. Enfim, nós estamos a sentir grande acolhimento e grande abertura para trabalhar em conjunto e também a preocupação de ter, mais uma vez, estas relações claras. Uma coisa também, para complementar o que o Dr. Pedro Freitas dizia sobre a parte dos próprios delegados de informação médica. Não só a parte da atenção aos comportamentos deontológicos e responsáveis, mas também a parte da própria competência científica. Hoje a Marina encontrará seguramente em delegados de informação médica licenciados em Biologia, licenciados em Farmácia, que são autênticas mais-valias numa conversa com o médico, levam informação científica adequada, podem discutir um caso ou outro mais complicado, podem orientar para o departamento médico, enfim, temos na verdade hoje uma outra qualidade. É uma parceria a vários níveis. Vamos agora ir lá para casa. Seria bom nós sabermos quais são as regras do jogo em algumas áreas. Por exemplo, muitas vezes diz, há muitas viagens que nós não sabemos como é que funcionam isso tudo. Doutor Pedro, como é que funcionam a questão das viagens? Os médicos hoje têm viagens assim pagas pela indústria? Como querem, como lhes apetece, é só dizer que têm a viagem. Os médicos não têm viagens pagas pela indústria. O que os médicos têm é ajudas à deslocação a congressos científicos. E as regras são muito rígidas. Ora bem, os médicos têm direito ao dia da viagem, ao período do congresso e ao dia a seguir à viagem. No fundo são 3 dias quase. São 3 dias, dependendo do número de dias em que o congresso se realiza. Portanto, ao dia antes, o dia depois e a estada. E hoje também já se impõem, também no caso das viagens, limitações em termos de hotéis. Há uma grande procura para a razoabilidade dos estabelecimentos hoteleiros. Há empresas em que os congressos não podem ser feitos em hotéis 5 estrelas. Por exemplo, ou em resorts, ou em locais que sejam conhecidos por atividades de lazer, desportivas. As regras são para trabalhar, não é? Sem dúvida alguma. Isto é uma boa medida, não é, doutor? Seguramente. Vem clarificar o que se quer, enfim, o que se pretende é valorizar, fazer um congresso científico, o que está em causa é a ciência e não o lazer ou outras atividades sociais. Queremos refocar, pôr o foco na ciência e isso é importante. Há aqui uma coisa também que é importante e que nós muitas vezes somos redutores e fundamentalistas nas coisas e temos uma atitude muitas vezes que não é correta. Os médicos precisam, de facto, do conhecimento com os seus pares. Precisam de ir fora, precisam de viajar, precisam de se informar, precisam de estar presentes em congressos internacionais, porque a vida do médico é feita disso mesmo, não é? E, portanto, nós não podemos cortar-lhe as pernas e se não tiverem, de facto, essa parceria com a indústria farmacêutica, eles não podem ter acesso muitas vezes a isso. É verdade ou não é? O conhecimento é internacional, o conhecimento é internacional, não é nacional. Portanto, essa necessidade de contacto verifica-se na medicina como se verifica em qualquer ramo da ciência ou enfim, da mas na medicina ainda mais, porque os médicos têm de estar super informados sobre aquilo que acontece todos os anos. Com os seus colegas internacionais de outros países. Portanto, há aqui uma mais-valia e essa viagem que o médico faz é habitualmente necessária para o próprio, digamos assim, brindes. É outra das questões que se põe. Que ofertas é que a indústria pode dar aos médicos, por exemplo? Eu penso que nós hoje temos essa questão dos brindes muito reduzida. E a experiência mostra-nos que as empresas dão, de facto, muito poucas coisas aos médicos e muitas vezes estamos a falar de uma caneta, de um lápis, de um post-it. Há limites em termos de... Depois também há limites em termos financeiros. Os brindes, em primeiro lugar, têm que ter a ver com a prática da medicina ou da farmácia, portanto, estamos a falar com médicos ou com farmacêuticos, e depois há uma limitação em termos financeiros. Não podem exceder 25 euros em termos de preço de venda ao público, aquilo que eu vou comprar enquanto cidadão. Há esta limitação, sendo que os 25 euros têm que estar relacionados com a atividade que o médico desenvolve. Claro. Portanto, doutor João Barroca, esta nova revisão a este documento, a estes novos códigos de ética da Apifarma, vem voltar, no fundo, a pôr em questão a normalização das condutas, o que é importante.
sendo por parte dos associados da Apifarma, de facto, vontade em que isto seja implementado, como disse há pouco, e os que não estão dentro da Apifarma, como é que é? O que é que se pode fazer aí? Por parte das empresas da Apifarma sentimos uma vontade total, enfim, e uma observância grande dos princípios, enfim. Primeiro, estão interessados em receber mais formação, e a Apifarma também, cada ano tem um plano de formação para os seus associados, em que a parte da ética, dos códigos deontológicos é incluída, portanto, todas as novidades são sempre formadas e dadas a conhecer. Como se monta uma estrutura dentro do laboratório farmacêutico que ajuda à observância dos códigos deontológicos. Pergunta-me, e as empresas fora da Apifarma? Fora da Apifarma, que nós falou somos, há pouco. A Apifarma é uma associação de empresas que, as empresas que estão fora, nós não temos qualquer, enfim, Mas sendo que poderão prejudicar o vosso trabalho, pensa que de alguma maneira, não ou não, pensar assim. ou acabam por envolver-se naquilo que está estipulado por vocês. Nós é que temos que marcar o passo, nós é que temos que marcar as regras, nós é que temos que fazer a imagem. Não nos preocupamos tanto com aquilo que os outros possam não fazer. Nós temos a responsabilidade e temos esse orgulho de ter que marcar o passo. É a Apifarma que marca o passo e não são os outros. Há aqui uma questão que eu sei que poderá parecer polémica. Diz muitas vezes que o problema da dificuldade económica às vezes faz gerir algumas coisas menos éticas. Portugal vive num momento de crise. De facto, os médicos têm sido penalizados, porque são funcionários públicos e, em grande maioria, têm sido penalizados pelos cortes. E há dias um médico dizia-me que ganhava menos 30% do que ganhava aqui antes destes cortes dos subsídios de Natal, etc, etc. Pensa que isto aqui pode ser uma abertura para coisas menos lícitas acontecerem ou não? Vou-lhe ser muito sincero, nem me tinha nunca isso passado pela cabeça. Enfim, porque o caminho que se tem estado a viver no relacionamento entre a indústria e os profissionais de saúde é ao contrário. Claro. Tem vindo num caminho de grande abertura, transparência, de cada um perceber o seu papel e de sentirmos que, na verdade, vai ser a sociedade que nos julga. Claro. Portanto, e a sociedade ainda talvez esteja mais atenta num período de dificuldade do que antes. Eu acho que estes padrões vão ter tendência até a aumentar. A nossa relação com os profissionais de saúde vai ser cada vez mais, eu diria, de realização para ambos, porque é uma transparente, sabemos o que podemos esperar de cada um, o que é que devemos esperar de cada um e, portanto, eu acho que num período de crise, enfim, será dado mais valor ao dinheiro, mas também será dado mais valor aos valores, enfim, à ética. Portanto, eu espero que, na verdade, este caminho, estou seguro, eu, na verdade, estou seguro que este é um caminho para continuar. Acha que sim, doutor Pedro? Acho que sim. Eu acho que sim. Vamos falar um bocadinho da Apifarma e saber como é que anda a indústria farmacêutica nestes momentos de crise, também é importante, não é? Isto, no fundo, liga-se a tudo isto, a esta área que temos estado a falar. A crise está a atingir a indústria farmacêutica ou não, doutor João Barroca? Seguramente. Enfim, o mercado farmacêutico teve uma redução muito importante no ano passado, portanto, em 2011, o mercado, enfim, os custos só no mercado ambulatório em medicamentos, o valor do mercado terá reduzido cerca de 500 milhões. Uma boa parte deste impacto terá tido um reflexo positivo para as contas do Serviço Nacional de Saúde. Versus 2010, a despesa do Serviço Nacional de Saúde reduziu 20%. Então, isto são medidas muito drásticas. Sentimos que há uma série de medidas que foram tomadas que depois deram um efeito, enfim, multiplicador. E há que ter muita atenção, porque este quadro se continua de grande instabilidade no setor, na parte legislativa, se continuam a ser feitas mais e mais leis a alterar todas as no mercado que já está, enfim, 20%, como eu dizia, de diminuição de despesa do Serviço Nacional de Saúde, tudo o que é feito sem ter em conta os impactos que vão acontecer, poderá ser, na verdade, crítico para a indústria farmacêutica. Pensa que, por exemplo, o acesso da população ao medicamento e ao medicamento inovador, no fundo, é uma mais-valia, não é? E se não cura muitas vezes as doenças, prolonga a qualidade de vida dos utentes, pode estar em causa em muitas áreas. Nós sentimos que isso é uma realidade. Na verdade, o medicamento inovador em Portugal, a inovação em Portugal não está a entrar com o passo que devia entrar. Não está, comparamos com os outros países da Europa,
Algo medicamento que até há inovador... pouco tempo nós não sentíamos a falta, porque estávamos ao mesmo nível. Não é? Hoje, o medicamento inovador demora mais anos a entrar em Portugal que nos outros países da Europa. Isso está perfeitamente estudado e é claro. E é uma pena que assim seja. Enfim, esperemos que se consiga encontrar, entre o Ministério da Saúde, entre a indústria, enfim, que se consigam encontrar soluções para que o medicamento inovador possa chegar, enfim, aos pacientes em Portugal, ao mesmo tempo que chega em Espanha ou em França. Sendo que muitas vezes é a Apifarma que paga a crise, entre aspas. Sentimos que o Ministro da Saúde dizia que espera que todos os agentes atuantes na saúde tenham, enfim, atenção e que a todos será exigido, enfim, pagar um pouco. Achamos normal, enfim, sempre... Agora, o que não é normal é que seja só a indústria farmacêutica onde que sinta... Diga-me um outro setor da economia em Portugal que tenha reduzido 20%, enfim, que o Estado reduziu 20% no ano e poderão vir mais reduções. E temos um protocolo de colaboração assinado entre a Apifarma e o Ministério da Saúde, um protocolo que mantém as despesas dentro de determinados limites. Então, há que valorizar. Esperamos, na verdade, que o Ministério da Saúde perceba isso também. Sentimos que sente, na verdade, na Apifarma um parceiro responsável e queremos continuar a trabalhar em conjunto para poder ter um quadro legislativo estável em que tenha em conta o estado da economia do país que todos percebemos, mas que não vá matar a parte da inovação. Claro. Enfim, só se fala de genéricos, temos que perceber que, primeiro que os genéricos, houve medicamentos inovadores. Medicamentos genéricos são medicamentos mais velhos que já foram também inovadores. Já foram no seu tempo inovadores. Então é muito importante que a inovação continue a ser apoiada e que estes tempos de crise não façam esquecer e não tirem Portugal do mapa da inovação. Onde nós estávamos. Onde estávamos até há enfim, pouco tempo. E onde queremos continuar e achamos que é possível continuar. Dr. Pedro Freitas, para terminar, este código de ética e de ontologia, que o senhor foi quase o pai, entre aspas, digamos não assim. Tanto assim, não é verdade. Também um bocadinho, né? Também tem ali um bocadinho da parte portuguesa. Não, era nessa que eu estava a falar. Acha que é o código de que se precisava? É o código que nós neste momento precisamos. No entanto, nós também temos mostrado que não estamos parados. E sempre que haja necessidade de criar novas regras, aumentar as exigências ou fazer as alterações que as empresas entenderem por convenientes, nós estamos cá para fazer alterações. É um código que pode ser alterado quando houver necessidade disso. O código foi criado a primeira vez em 1983. Nós estamos em 2012 e já tivemos 6 ou 7 alterações. Estamos a adaptar aos tempos e adaptar às novas realidades da indústria e da relação da indústria com os profissionais de saúde e agora com as associações de doentes. Portanto, o código não é estático, é um código que será sempre alterado, sempre que disso for necessário. Muito obrigada. Muito obrigada aos dois.